A justiça, enquanto instituição estatal, é injusta? Sim. Por isso que eu falo, a justiça ela tem duas faces. A face da justiça e a face da injustiça. Quando nós falamos de justiça, do ponto de vista de agências de controle, como, por exemplo, Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Penal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, aí vem Poder Judiciário, vem Ministério Público, todas as instituições, Defensoria Pública, as agências em geral de controle, quando se fala de justiça, suas instituições, órgãos e os seus agentes, nós estamos falando de pessoas. Excelente. E pessoas são pessoas falíveis. As pessoas erram. Algumas erram mais, outras erram menos, mas não há quem não erre. Esse é o grande problema. Por isso que eu digo, quando se fala de defesa, a maior missão da defesa é ser o filtro dos inocentes. Essa é a primeira e maior missão da defesa, é ter a capacidade de ser filtro dos inocentes. Se você conseguiu filtrar os inocentes, você conseguiu fazer defesa. Bom, e o culpado? O culpado merece uma decisão justa. Nem mais, nem menos. Uma decisão justa. É isso que se espera de uma pessoa culpada. Portanto, o defensor, quando a pessoa é culpada, ele já não vai fazer o filtro do inocente, porque já passou por esse filtro, a pessoa é culpada. Ele vai buscar cortar os excessos da acusação, porque quem tem poder se excede. Isso é básico, inclusive na própria filosofia. Onde há poder, há uma tendência forte ao excesso. Quem exerce poder tem uma tendência ao excesso. E a missão da defesa, e essa é a base do garantismo penal, porque as pessoas pensam que o garantismo penal, a teoria do Ferraioli no livro Direito e Razão, as pessoas pensam que é, por exemplo, uma teoria de direito penal, processo penal. Na verdade, o Ferraioli ele propõe um modelo político-constitucional. E a missão do garantismo penal é controlar os excessos do poder punitivo estatal. Porque onde há poder, há tendência ao excesso. O garantismo serve para o quê? Nós precisamos ser controle ao excesso. Esse é o ponto-chave. Por isso que é até estranho a pessoa dizer que não é garantista. Porque se ela não é garantista, ela é autoritária. O oposto do garantismo é o autoritarismo. Ou você é um garantista penal, ou você defende o autoritarismo penal. O que é o autoritarismo penal? É simplesmente o seguinte: nós somos o Estado, nós podemos tudo, não vamos discutir se é certo ou errado, se nós falamos que é, porque é. E acabou-se. Então o autoritarismo é isso. O garantismo vem, não, vamos cortar os excessos. E quando eu falo isso, eu digo para você, essa não é uma missão da defesa. O juiz também tem que pensar nisso. O promotor também tem que pensar nisso. Todos nós temos que pensar nisso. É importante o senhor falar isso, que na sua obra o senhor cita um filósofo austríaco, o Ludwig Wittgenstein, Sim. né, que ele diz que o meu mundo é a minha linguagem, né? Sim. Os limites do meu mundo estão nos limites da minha linguagem. Sim. Isso é muito importante. E aí eu queria fazer essa pergunta para o senhor no sentido que o senhor acabou de falar, que eu, defensor, tenho que pensar nisso, o juiz tem que pensar nisso, o promotor tem que pensar nisso. Dentro dessa perspectiva de linguagem de mundo, como é que o senhor analisa hoje os autores, né, os agentes do direito, da justiça hoje, enquanto promotores, juízes, defensores, como é que o senhor avalia isso? Nós temos um problema muito grande de formação, Cleilton. Sua pergunta é inteligentíssima, porque quando se fala do ator do sistema de justiça, normalmente as pessoas pensam que é um deus, um príncipe, uma pessoa intocável e uma pessoa infalível. Juiz, o promotor, o defensor, o delegado. E, na verdade, nós sequer investimos na formação desses atores. E eu me incluo. Porque se você me perguntar, você é um defensor melhor hoje ou quando você começou? 1000 vezes hoje. Quando eu comecei, eu era um defensor nota 5. Aí eu fui melhorando, 5.3, 5.4. E hoje hoje tá no platô. Hoje eu estou um defensor nota 7. Não, então... Hoje a nota até quanto? Meu, até 10? Se for até 10, é nota 10. O meu critério eu sou muito rigoroso assim, com esse critério. E o que acontece? Nós
não investimos na formação. Você me pergunta, qual foi a formação que eu tive para ser defensor? Nenhuma. Todos fazem um curso de formação, mas é um curso de formação muito rápido. Que, na verdade, deveria ser, como em alguns países, a pessoa passa por curso de formação de 3 anos, 4 anos, 5 anos, para se tornar aquele profissional. Inclusive, nesse período do curso de formação, conhecem as outras áreas, a pessoa tem a oportunidade, por exemplo, em alguns países, de atuar como defensor, como promotor, como juiz, ou então fazer um intercâmbio até ocupar aquela sua posição final. Hoje nós temos pessoas jovens, por mais que se estabeleça 3 anos de prática para, por exemplo, atualmente Defensoria, Ministério Público, magistratura, mas é ainda muito pouco, principalmente porque essa questão da prática é facilmente burlada. A pessoa consegue ali o mínimo necessário de umas petições assinadas, e na verdade nem se dedicou propriamente àquela realidade, não exerceu a prática, a vivência, como se diz, verdadeiramente, facilmente isso é burlado. E você tem profissionais que começam a atuar dentro do sistema de justiça e não têm vivência. Por isso que eu valorizo muito quando você tem pessoas que vêm de outras áreas, que têm grande vivência de realidade, vivência em outras áreas de conhecimento, e vem para o direito e agrega toda a sua vivência na área do direito. Eu acho sensacional, porque a pessoa vem com uma bagagem muito maior. Eu não sei se é verdade, porque eu nem lembro a fonte, mas eu li um artigo um dia que 55% dos magistrados brasileiros são filhos de magistrados. E filhos ou netos, até por parentesco, né? E essas pessoas certamente vêm de escola particular e tudo mais, e Sim. tudo, né? De uma classe ali que lhe dá certa garantia. E de repente essas pessoas estão julgando ali um jovem de 18 anos, que é o aviãozinho lá do tráfico, que quer ali precisando do dinheiro para comprar um tênis, porque viu o cara lá da Zona Sul com aquele tênis e tal. E eu acredito que essa análise ela não vai ser bem interpretada por uma pessoa que não tem essa linguagem, que não consegue enxergar o mundo fora daquela sua bolha, que hoje a pessoa usa esse termo, essa bolha, né, professor? Exatamente, exatamente. Realidade é talvez o conhecimento mais importante de um profissional do direito. Mais importante. Você me pergunta assim, como é que eu faço para ser um melhor juiz? Naquela cidade onde eu assumi. Vai conhecer a cidade, vai conhecer a vida das pessoas. Comunidade. Vai conhecer a comunidade, vai conversar com as pessoas. Tenta entender como é que elas pensam, o que é que elas fazem, como é que se desenvolve a dinâmica ali da vida daquelas pessoas. Como defensor também, como promotor também. Porque é um conhecimento que os livros do direito, os manuais de direito, os vademecums, os códigos, não é um conhecimento que você vai conseguir ali. Mas é um conhecimento que vai fazer a diferença na tua vida como profissional. Vai buscar literatura, vai buscar outras áreas de conhecimento, a psicologia. É muito importante. Você falou tudo aí. E a linguagem é muito importante também nessa caminhada. Porque você precisa até mesmo de conhecimento de linguagem para saber o que aquelas pessoas estavam conversando. Naquele caso, naquele processo. Sem aquela frieza das palavras. O que é que estava sendo tratado ali? Tudo isso é muito importante. Nós somos comunicação. Nós somos comunicação. E nós temos no direito um problema muito sério. Nós somos burocratas formais. Existe uma dificuldade muito grande de enxergar o conteúdo, porque muitas vezes nós queremos enxergar somente a forma. Eu lembro da minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado, qual é a tese que eu desenvolvi? Que é minoritária. Se a pessoa for chamada para uma audiência sem ter estudado o processo, esse processo deveria ser anulado. Eu estou falando de quê? Não tem defensor naquele local. Ou então o defensor não foi. O juiz pegou e chamou um advogado que estava ali passando no fórum, no corredor, resolvendo outra coisa. Doutor, por favor, o senhor pode fazer essa audiência aqui? Eu posso nomear o senhor como advogado dativo dessa audiência? O advogado vem e é nomeado como dativo. Porque não tinha defensor público, o juiz pediu para ele fazer a audiência para não perder a audiência. Audiência, processo complexo, grande, 7 pessoas, uma prova bem embaçada, um caso muito delicado, muito complexo. O advogado vem, ele não abriu
uma folha do processo. Ele senta e faz a audiência. Esse processo deveria ou não ser anulado? Deveria. Por isso que eu falo, na minha tese de doutorado, Defensoria Pública como garantia do devido processo penal constitucional. Isso para começar não deveria nem acontecer. Né? Não deveria nem acontecer. O correto seria o quê, doutor? O senhor vai ser nomeado aqui como advogado dativo? Vai. Mas o senhor não pode realizar a audiência hoje. Eu vou ter que suspender essa audiência, vou ter que realizar em outra oportunidade. Por 15 quê? dias, né? 15 dias. Por quê? Porque o senhor tem que conhecer o processo. Veja, nos Estados Unidos é assim. E aqui no Brasil nós passamos essa vergonha de chamar um advogado para realizar uma audiência sem ele ter tido tempo de estudar o processo. Isso é o cúmulo do absurdo, por vários aspectos. Primeiro, porque o juiz não está preocupado com a justiça. Ele quer somente realizar a audiência. Ele quer somente não perder o ato quando ele faz isso. O promotor também não quer, porque ele é o fiscal da lei. Ele também tinha que levantar o braço e dizer, ó, doutor, não pode ser assim não. Perfeito. Eu sou fiscal da lei, eu quero que a defesa tenha a oportunidade de conhecer para gerar equilíbrio processual e ao final ter um julgamento justo. Então, errado o juiz, errado o promotor e errado também o advogado que aceitou. Porque era para o advogado dizer, não, doutor, eu posso, doutor, funcionar como advogado dativo, eu aceito, mas eu quero prazo para estudar o processo. É assim que acontece em outros países. Eu quero prazo, doutor, preciso de prazo. Se eu estou sendo nomeado hoje, a audiência vai acontecer agora, como é que eu vou realizar uma audiência se eu não sei quem é esse acusado, se eu não sei do que se trata, como é que eu vou fazer inquirição? Como é que eu vou fazer perguntas às testemunhas se eu não sei nem o que está acontecendo? Você está jogando o acusado ali na cova dos leões. Não tem como é que você vai te defender sem conhecer nada. Você abriu mão da defesa. Abriu mão da defesa. É como eu digo, esse advogado que aceitou fazer isso, ele se tornou uma peça de decoração. E defesa não pode ser peça de decoração. Não tem nenhum problema ele ser nomeado. Mas, doutor, eu tenho que estudar. Doutor. Me dê um prazo para que eu possa estudar. Certo? Então, eu preciso de um prazo para poder estudar o caso. Isso é o correto. Tratei muito disso na minha tese de doutorado. E nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países é assim. A pessoa é nomeada, você tem que ter prazo. O advogado tem direito, quando ele é nomeado, vai ter o julgamento. Ele foi nomeado, precisa de prazo para estudar o processo. Processo adiado para o advogado poder estudar. Isso é o básico do básico do básico do básico, para fazer defesa de qualidade mínima.